São 14 horas e 46 minutos, o Duas na Tri está de volta. Cumprimentar as pessoas, pedir licença, por favor, falar obrigado, são ensinados primeiramente na relação dentro do contexto familiar, como o primeiro núcleo social em que o ser humano está inserido. A escola tem por obrigação dar continuidade a estas regras no contexto familiar. Assim Escolar, né? Escolar. Assim como a vida espiritual da criança e do adolescente, a família tem papel fundamental. E o papel do adulto mostrar à criança e ao adolescente qual o lugar e qual a importância dos outros para que ele possa compreender a sua importância na sociedade. E a parceria família e escola é fundamental para desenvolver essa relação de respeito mútuo. Para falar da importância da parceria família e escola, vamos conversar com Florijane Espósito, que é coordenadora pedagógica do ensino fundamental do 2º ao 5º ano, e a Maria Olívia Lima Orsolini, Maria Olívia Ferraz Lima Orsolini, praticamente uma quatrocentona, não? Coordenadora da educação infantil do Colégio Objetivo. Obrigada, professoras, por terem vindo. Obrigada. E eu quero começar Flori, falando com você sobre essa parceria, essa ligação que tem entre a escola e a família. Qual é esse papel de uma e de outra, tanto da família quanto da escola? Os papéis são complementares, né? Mas no mesmo nível de importância, eu diria, no que diz respeito ao desenvolvimento da criança, no momento em que ela tem a entrada num outro mundo, que é o mundo social, coletivo, né? Então, essa parceria é fundamental para que tanto a escola quanto a família possam falar a mesma língua. Eu diria que essa parceria é essencial para que se forme a personalidade do aluno, para que ele tenha referências seguras de como ele deve atuar no mundo em relação às outras pessoas. Então, nesse mundo ainda pequeno, né, porque é entre família e mundo real, né? Esse mundo, a criança tem oportunidade de viver uma série de experiências que ela vai encontrar lá fora. Eu entendo que, estando sob o olhar, sobre a tutela da escola, sendo monitorada, ela tem mais chances de se sair bem nos relacionamentos. Por quê? Ela vai encontrar pessoas muito diferentes dela. Ela vem de um ninho, onde ela é aconchegada e muitas vezes é olhada como única. Não que na escola ela não seja única também, mas ela é única entre vários outros, né? Então, quando a família traz um filho, a escola está recebendo um aluno, né? Então, o olhar ele é diferente e complementar. Muito bem. Olívia, isso, dentro da sala de aula, é isso também o que acontece? Na educação infantil, tem que existir essa parceria, né? Porque é a primeira vez que a criança está saindo da casa dela, esse ninho que ela está falando, né? Então, é a primeira vez que ela sai do ambiente familiar dela e vai para um lugar onde as pessoas são estranhas para ela. Então, os pais precisam se sentir muito seguros, né? Nessa saída, nessa escola que ele vai escolher para o filho dele. E a escola tem que saber dessa responsabilidade dela, né? De que ela está atendendo uma criança que está saindo pela primeira vez, né, do ambiente familiar dela, né? Onde ela só tem pessoas estranhas do mundo dela, do universo dela. Então, tem que existir essa parceria, né? É uma coisa real. Não tem como se trabalhar com a criança de outra forma. Agora, é uma parceria escola-família, é uma parceria até sair da escola, não é não? Vocês tentam manter essa parceria, porque entra pequenininho o primeiro ambiente. Depois existe essa comunicação, continua acontecendo, conforme vai crescendo, cada um cuida do seu lado. A família cuida
do aspecto social e a escola cuida da parte didática. Não, é necessário que isso continue sempre, né? Essa confiança da família na escola que ela escolheu, no profissional que trabalha nessa escola, né? E a escola também respeitando essa família, respeitando essa criança que está chegando com esses valores que ela traz, né? E esse trabalho conjunto é que vai fortalecer a criança para que ela tenha um bom desenvolvimento, tanto social como emocional, até o final. Né? Não existe assim, terminou a educação infantil, agora já é uma outra criança, né? Agora o fundamental vai lidar de outra forma. Não, a criança é a mesma, né? Ela precisa, lógico, de outros cuidados, mas é a mesma criança. Né? E a família é a mesma, ela precisa continuar acreditando nessa escola e nesses profissionais. Não, só para colocar bem, né? Porque a Olivia, ela é coordenadora, nós temos 2 coordenadoras aqui, né? Coordenadora do momento, né, da educação infantil. E a Flori Jane é coordenadora pedagógica do ensino fundamental do 2º ao 5º ano. Quer dizer, é mais fácil, eu queria saber das duas, é mais fácil essa parceria quando é menorzinho ou quando cresce? Eu creio que é a mesma. É a mesma, não tem. Não eu é? não vejo uma diferença, né? Tanto porque a escola não é estanque. Nós temos a mesma responsabilidade com aquela criança que está entrando, com a criança já de 7 a 10 Não, sim, mas a resposta das crianças em relação a isso, porque que vocês têm responsabilidade, eu sei. Mas a resposta das crianças, os menores e um pouquinho maior, nessa relação entre pai e escola, né, família e escola, ela modifica de alguma forma conforme a criança vai crescendo? É isso que eu queria entender. Eu acho que é necessário, inclusive, um cuidado em relação a isso, porque muitas vezes a criança ela fica como intermediário entre escola e família. E se essa relação ela não for assim, adotada em termos de igualdade, de muita confiança e correspondência, a criança fica num dilema, porque vamos imaginar que a concepção que a família tem da escola e vice-versa não esteja muito alinhada. A família vai ficar entre a criança vai ficar entre a família que ela ama e a escola, que ela também gosta e a qual ela pertence. Então, a comunicação dúbia deixa essa criança muito dividida. Já começa a causar um problema. Por isso que é a importância, né, dessa parceria, né? Então, é muito importante que haja realmente essa confiança que a Emília falou, para que a criança se sinta como parte desse todo, não dividida entre pensamentos que discordam. Enfim. Olivia, e até também, você é psicóloga de formação, né? E até do ponto de vista da culpa, né? Por vezes, se coloca a responsabilidade, atribui a responsabilidade para a escola ou para os pais. E eu acho que isso é dividido, né, Olivia? Não tem, assim, a escola faz isso e a família faz isso. Eu acho que é esse conjunto mesmo que traz para a escola. Então, sei lá, eu já liguei uma vez numa unidade, a coordenadora assim, um minutinho que eu estou vendo que tem uma criança com febre. Eu tive a sensação que eu estava ligando na casa. Não, eu estou ligando na escola mesmo, né? Então, esse cuidado que às vezes você tem que ter, às vezes tem que ser um pouco mãe, e às vezes a mãe tem que também continuar esse papel do professor, né? Dentro da sala de aula, né, Olivia? Tem esse aspecto psicológico também, né? Hoje em dia, as famílias precisam muito mais de uma escola, né? Em função da vida que as mães têm hoje, elas estão muito mais fora de casa, né? Então, a escola acaba assumindo um cuidado maior, né? Não esse cuidado maternal, mas nós somos responsáveis pela criança a partir do momento que ela chega na escola. Mas vocês ficam maternal, Olivia, eu já vi isso. Eu já vi lógico, isso. Nós temos que cuidar dessa criança o tempo todo, né? Então, existe, principalmente na educação infantil, né? As crianças adoecem com mais facilidade. Não, né? e pequenininho, né? Sim. Tem que ter então, muito... assim, nós temos que acolher a criança
que chega para a gente, nós temos que acolher essa família que às vezes vem com esse sentimento de culpa, porque a criança cada vez está chegando mais cedo na escola, né? E nós temos aquele serzinho lá que ele tem que crescer, né? De uma forma saudável e tem que apresentar um crescimento também intelectual, né? O social, nós temos que favorecer esse social da criança, né? Então, fica muito em parceria, né? Então, por isso que às vezes você pode ter sentido isso daí. Justamente pelo fato que você colocou muito bem, das mulheres, dos pais estarem trabalhando, a maioria, né? Tanto mulher quanto homem saem cedo e deixam o filho na escola. Agora também teremos o período integral, que é importante. E a recreação agora nas férias também, né, Silvia? Você viu? Recreação nas férias. Existe hoje uma preocupação dos pais em fazer com que a criança... Nem preocupação, às vezes eles não têm culpa, porque tem que trabalhar. Né? Não tem mais aquela coisa da mãe ficar em casa esperando o filho chegar. São poucas. O contexto é outro, né? Você não acha que a responsabilidade de educar ficou muito com a escola, Flori? Então, é o que se ouve, né? Hoje em dia a gente ouve muito isso, de que a família espera que a escola assuma certas responsabilidades. Mas eu não entendo dessa forma. Eu acho que a família se sente mais tranquila se o aluno, se a criança estiver fazendo as atividades na escola. Então, nós temos muitas atividades opcionais atualmente que é para acolher essa necessidade, assim como o integral. Para a família, eu creio que eles têm uma confiança maior em saber que a criança está acompanhada. Mas não o tempo esteja todo, deixando essa responsabilidade de... eu não consigo conter o meu filho em casa, mas já que ele vai para a escola educa para mim. Não entendo dessa forma. Qual que é o papel efetivo da escola na hora de ensinar? De formação total mesmo. Eu entendo que nós temos que nos responsabilizar não só pela parte cognitiva, mas pelo desenvolvimento do aluno, em todos os aspectos. O nosso objetivo é colocar mais um cidadão responsável no mundo, né? Um futuro líder do país, enfim, nós entendemos... Legal isso, né, Flori? Você imagina os pequenininhos? Nós entendemos que essa criança ela está sob nossa total responsabilidade mesmo. Como a Emília falou, a partir do momento que ela... Olivia! Olivia, desculpa! Como a Olivia falou, no momento que que a criança está dentro da escola, ela é nossa total responsabilidade. Então, educar faz parte, não é? Tanto da família quanto da escola, também entendo dessa forma. Mas isso não quer dizer que os pais, você não sente, Olivia, que os pais estão deixando de educar, que seria a responsabilidade deles, para deixar a escola fazer o trabalho deles? Vocês não sentem isso? Não sinto, porque a postura da escola é bem clara, não é a nossa função. Né? A nossa função é o que a Flori falou, é educar uma criança para ela ser um futuro cidadão, né? Que tenha responsabilidade, que respeite o outro, né? Essa é a nossa função, né? Fora essa parte toda do aprendizado dele, que é a nossa função. Sim. Essa é a função da escola, né? Lógico que alguns pais se sentem um pouco mais inseguros na minha etapa, porque é a primeira vez que essa criança vai sair de casa. E é natural, né? É natural. E nós reconhecemos essa insegurança dos pais e nós acolhemos essas mães, esses pais, porque nós entendemos que é muito difícil para eles, né? E acho até que tem uma no início, né? Porque tem alunos que entram ali com 1 ano e 8 meses. Sim. Gente, bebê. E aí vocês fazem uma adaptação com os pais, com a mãe, com o pai? Como é que é isso, Olivia? Nós temos uma adaptação para as crianças, né? Mas muitas vezes a gente diz que a adaptação é para os pais. É verdade. Né? O pai chora mais porque os pais também têm que cortar esse laço, né? Esse laço com a criança. Então, em alguns momentos, nós precisamos fortalecer esses pais para que as crianças se sintam seguras e possam se integrar na escola, né? Se integrar com os adultos que estão trabalhando com ela, né? Uma coisa que eu percebo em relação a esse aspecto é que hoje as famílias não têm, como nós tínhamos antigamente, um modelo de certo e errado. Isso é importante falar, hein? Para cuidar da família, dos filhos, enfim.
Então era muito fácil. Por quê? Isso era certo, isso era errado, então eu tinha um padrão a seguir. Hoje, as famílias não têm mais esse padrão, mesmo porque as próprias famílias têm estruturas diferentes. Então, as famílias mosaico, exatamente. Né? E assim, o trabalho, o excesso de velocidade com que tudo acontece hoje faz com que as famílias não tenham esse padrão para a reprodução. Não dá para reproduzir crianças certas, erradas, enfim. Então, esse contexto gera, talvez, uma insegurança para a família. A própria sociedade, ela está mais plural hoje, né? Sim. Então, assim, e isso é preciso, esse ensinamento, eu imagino que deva acontecer desde o início, né, Flori? E às vezes você vê que a família, o pai, a mãe, eles tentam ser amigos dos filhos, têm uma certa dificuldade em manter a autoridade sobre as crianças. São características da nossa época. E não dá para aproveitar que você está falando isso e ensinar um pouquinho aqui a gente? Não dá para ser amigo de filho, é isso? Não, filho não precisa de um pai que seja o amigo. A criança para isso já eles tem têm os amigos. Isso. Ele precisa de um pai, ele precisa de uma mãe. Eu creio que você possa ser um pai amigo, mas você é fundamentalmente pai. O pai, ele tem funções dentro de uma família. Então, ele não pode sair desse lugar, né? Porque se ele sair, o lugar fica vazio. A mãe tem outro papel, né? Não, a mãe é mais acolhedora, mais sensível, mais afetuosa, mas também tem um papel que não pode ficar vazio. E quando essas funções hierárquicas da família se modificam de alguma forma, isso afeta muito o desenvolvimento da criança? Vocês sentem na escola? Então, com quanto que alguém assume esse papel, porque nem sempre isso precisa ser tão rígido. O pai pode ser mais afetuoso, às vezes, a mãe pode ser mais definitiva, determinante. Isso oscila, é variável. O importante é que tenham as funções, que essas funções sejam exercidas por alguém. Como no caso de uma pessoa substituta. A criança foi adotada e ela tem pais substitutos. Contanto que essa pessoa assuma as funções, a criança vai estar bem assessorada. E nessa parceria escola-família, vocês dão essas dicas para os pais ou não? Não? Ou não? Em alguns momentos, sim, né? Olha, seu filho está assim, seu filho está te preocupando, eu acho melhor vocês têm essa parceria de conversar com os pais para dentro do resultado que você tem da criança na escola? Sim, o que o nosso trabalho é observar como é que está a criança, como é que ela está no desenvolvimento dela, né? Em alguns momentos, se faz necessário chamar essa família e aí nós vamos verificar o que é que está acontecendo, né? Se é alguma coisa que foge da nossa função, né? Porque a escola, a função dela é propiciar o aprendizado da criança, socializar a criança. Se a gente percebe que alguma coisa está fugindo e as estratégias que a escola tem já foram usadas e isso não acontece, então a gente vai conversar com essa família e verificar o que está acontecendo. Então, em alguns momentos, se a gente perceber e se fica fácil colocar isso para a família, se a gente percebe que é uma família que tem escuta, então dá para nós conversarmos sobre isso, né? Na educação infantil, a gente tem muito dificuldades dos pais colocarem os limites, porque as crianças hoje em dia não se frustram, né? Então, eles têm muita dificuldade. Então, os pais, para cobrir um pouquinho aquela falta dele, né? Então, ele quer que o filho dele seja feliz em todos os momentos. Sim. E, às vezes, a criança precisa ser frustrada, né? Nem sempre ela vai ter tudo na vida dela, então ela precisa ser frustrada. E, às vezes, ela, no ambiente escolar, ela sente dificuldade. Então, nós vamos conversar com essa família, vamos dar algumas orientações e, se for necessário, a gente vai encaminhá-los para uma orientação familiar, para uma terapia. Olha que importante, né? Hoje os pais não querem que os filhos se frustrem. Então, eles têm que estar atentos, porque não desenvolve direito, né? Na verdade, a frustração ela é necessária, porque é o corte da realidade. E no momento em que a criança não tem essa entrada na realidade, porque tudo é possível, tudo é viável,
ela realmente perde muito no seu desenvolvimento. E aí chega na escola e isso não acontece, né? Ela está em contato com várias outras, né? Então tem vários quereres, né? Não é mais o individual que pesa, mas o coletivo. E aí a dificuldade de perceber, né? E de respeitar o outro, ver que o seu limite vai até onde começa o limite do outro. Não é difícil formar um ser humano, não? Mas nós temos vários projetos. Um deles é o projeto Convivência. A gente desenvolve uma série de projetos justamente para trabalhar Ai, que bacana. essa questão da perspectiva do outro. Eu acho que fundamentalmente a criança precisa aprender essa convivência com o outro, respeitar o outro. Quer seja o colega, quer seja o professor, a coordenadora, a orientadora. Eu sinto muito isso no Objetivo. Você não sente? Eu sou suspeita porque quando eu entrevisto as crianças, eu já citei isso aqui, vou citar novamente. Quando foi no torneio de natação, estava tudo no pódio, eles estavam no pódio. Eu falava, e aí, como é que foi ganhar medalha de ouro? Não, aqui o importante é participar e que eu estou com os meus amigos. Medalha de prata? Não, o importante não é a cor da medalha, o importante é estar aqui com os meus amigos. Quer dizer, tá bom, mas você ganhou medalha de ouro. Não, o importante não é a medalha de ouro. Eu achei isso fantástico, porque desenvolve um outro lado, né? Um aprendizado que leva para a vida, porque, por certo, quando eles forem, né, se tornarem profissionais e tudo mais, isso vai ser importante, né? Mas vocês usaram expressões que eu, como assim, amante das palavras, a perspectiva do outro. Eu achei isso de uma beleza, essa expressão, os quereres e... Muitos quereres, né? Muitos quereres, né? Linda essa expressão. E a família tem escuta, né, Olivia? Você usou essa expressão com muita propriedade, né? A família precisa ter escuta. Sim. E a escola também, né? A escola também? Sim. Quando eu disse que a escola tem que respeitar essa família, tem que acolher nós também temos que escutar, né? Porque nós não somos os donos da verdade, né? A nossa escola tem uma proposta, um projeto, mas essa família também tem. Então, nós temos que respeitar, nós temos que escutar essa família, né? E nossos professores, eles aprendem a escutar. Eles têm que ver o que é que essa família está trazendo, até para a gente poder entender um pouco dessa criança, né? E quanto mais vocês entendem, por certo, vocês vão aplicando isso para as outras crianças, porque é um modelo que vocês já conhecem, uma situação que se repete. E isso, por mais que eles tragam contextos novos, mas isso vai também facilitando a vida de vocês no trato com as crianças, não, Flori? É um eterno aprendizado, né? E essa relação ela tem que ser construída. Eu acho que a Olivia focou bem esse aspecto, porque é fundamental que haja escuta dos dois lados. Algum tempo atrás, a família não era muito, digamos, acolhida, né? A escola, família, família. Digamos, né? Do saber da escola é que, acho que proporcionava um certo afastamento, né? Hoje a escola entende que a família tem o seu saber também e que ambas devem se ouvir, porque a família é melhor do que ninguém conhece a criança. Será? Né? Sim. Melhor do que ninguém. Eu tenho minhas dúvidas às vezes com isso, Melhor porque do que vocês ninguém. são tão dedicados. Desculpa, agora eu vou puxar um pouco a sardinha aqui. Vocês são tão dedicados, eu acho que os professores, os coordenadores, eles prestam tanta atenção que às vezes passa para nós pais despercebidos muitas coisas. Eu contei no bloco anterior que eu não sabia que minha filha gostava de música clássica. Então, de repente, vocês descobrem coisas que os pais não têm tempo para descobrir. São informações. Né? E a observação, mas, assim, né, Flori? A família está em primeiro lugar. Ah, sim. Primeiro lugar. Né? A escola vem depois. Então, quando eu olho para uma criança, eu tenho que enxergar a criança e a família. Eu não posso olhar para uma criança sem enxergar a família da qual ela faz parte. Independente se essa família não é o ideal. Independente. Entendi o que você quer dizer. Eu tenho que respeitar, fundamentalmente, a família. E essa família, melhor do que ninguém, conhece a história dessa criança. Né? Essa família que deu vida ou está proporcionando vida a essa criança. Isso tem que ser fundamentalmente respeitado.
E, Olivia, nesse aspecto também é a observação, tanto da família, como a Flori bem colocou, né, tanto da família quanto do aluno, né? Porque, né, se você estava falando também, né, os orientadores, os professores estão mais próximos ali, né? Quantas horas. Então, você tem mais chance de observar isso, né, Olivia? Sim, assim, alguns aspectos do desenvolvimento da criança às vezes acontecem na escola, né? Uma criança começar a falar, de repente, pode ser que tenha acontecido lá. Perder o primeiro dente, né? Às vezes acontece lá na sala de aula. Nós que temos os alunos de primeiro ano, praticamente toda semana alguém perde um dente. Né? E aí tem que contar a história da fadinha. Então, assim, são coisas que às vezes acontecem na escola que os pais não vão vivenciar. Mas a criança vai levar essa emoção, né, para essa família. Nesse primeiro momento, a família vai valorizar de uma outra forma. Nós vamos fazer uma festa, né? Vamos dizer que ele já está crescendo, mas a família tem uma forma diferente de lidar com isso daí, né? Essa fadinha nem sempre acontece em todas as famílias. Sim, né? É verdade. Em relação a regras, a importância das regras serem respeitadas, tanto da família quanto da escola, ou se existe alguma coisa em comum entre vocês com a família? A escola tem algumas regras que são claras, né, para o próprio convívio social, né? A família, cada família vai ter a sua regra, né? A forma de cobrar do filho dentro dos valores deles, né? Mas desde a educação infantil, a criança já começa a lidar com regras. Nós chamamos de combinados, né? Que são feitos juntos, né? A professora com as crianças. Então, começa-se dentro da sala e vai se ampliando, né, Flori? Para todo o ambiente escolar. E tem as normas que são postas pela escola mesmo, que fazem parte desse contexto todo. Para a família e para eles, né? Muito bem, meninas. Eu quero agradecer aqui a Flori Jane Espósito, que é coordenadora pedagógica do ensino fundamental do 2º ao 5º ano, e Maria Olívia Ferraz Lima Orsolini, que é coordenadora da educação infantil do Colégio Objetivo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada, foi um prazer.